Abra comigo na Palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo de número 11, esses versículos de número 13 e 14. Estas palavras, Pedro dizendo aqui: contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. O título desta mensagem nesta noite é uma pergunta: o que você tem, religião ou salvação? Queridos amigos, quando você ouve essas palavras, ou lê estas palavras que eu acabei de ler, no versículo de número 14, o qual te dirá palavras com que te salvarás, dirigidas estas palavras a uma pessoa, provavelmente você pense ou imagine que esta é uma mensagem, uma palavra dirigida a uma pessoa que está profundamente afundada em pecados. Uma pessoa presa, talvez, vivendo um tipo de vida errada, um bêbado, uma prostituta, um homem imoral, uma pessoa viciada em drogas de todo tipo. Envia chamar um pregador para que ele te fale palavras pelas quais tu serás salvo, porque você está muito perdido. Não é essa a impressão que às vezes nós temos ao lermos ou ouvirmos palavras como essa? Manda chamar um pregador. E essa é uma mensagem, meus queridos amigos, que foi enviada a este homem chamado Cornélio. E quando nós ouvimos palavras como essa, talvez você pense sobre uma pessoa vivendo uma vida muito errada, talvez uma pessoa presa a vícios que ele não consegue largar, e uma pessoa, obviamente, vivendo uma vida desse tipo, ela está muito perdida e ela precisa ser salva. E essa é uma mensagem que foi enviada a ele para dizer: meu querido amigo, você precisa ser salvo, chame um pregador, chame enquanto há tempo, antes que seja tarde você passa para a eternidade sem Deus, sem perdão. Todavia não é este o caso, porque esta é uma mensagem de salvação, e foi dirigida não a uma pessoa desta índole que eu acabei de ser descrevi aqui, e você verá isso no capítulo 10 em um instante, que esta foi uma mensagem enviada a uma pessoa muito diferente dessa que eu acabei de escrever. O que está acontecendo aqui no capítulo de número 11 é Pedro em Jerusalém, dizendo como ele recebera uma visão do Senhor, onde o anjo vinha diante dele, dizendo que ele deveria ir à casa de um certo homem não judeu, um cidadão romano, morando na cidade marítima de Cesareia, um homem chamado Cornélio, e apresentasse àquele homem a mensagem do Evangelho, e pregasse a ele o Evangelho de arrependimento e fé em Jesus Cristo. E quando você lê a respeito deste homem chamado Cornélio, que ainda precisava ouvir o Evangelho e que ainda precisava ser salvo, quando você vê as credenciais deste homem, bem, você tem a impressão que talvez ele já era um cristão, que talvez ele já fosse um crente, alguém já salvo. Essa é a impressão que você tem a respeito deste homem, que Deus diz a Pedro que ele deve ir pregar o Evangelho de salvação. Quando você lê a credencial deste homem, você pensa que ele já era um cristão, um crente em Jesus Cristo. Todavia, nós lemos, ele ainda não era salvo, ele não tinha experimentado a conversão. Por que eu escolhi esse texto nesta noite para este sermão? É porque este texto, porque eu estou chamando a sua atenção para este homem nesse texto. É porque um texto como esse na Palavra de Deus é um daqueles textos muito práticos e úteis para nós. E a razão é que nós vivemos em um país, o Brasil, em que chegou um ponto em que quase todo mundo em nossa pátria é uma espécie de cristão, não é verdade, ou que possui princípios cristãos. E essa situação aqui no livro de Atos irá ilustrar exatamente o que nós temos em nosso país. Nós vivemos em um país onde qualquer pessoa que vive uma vida mais ou menos moral é considerado um tipo de um cristão, não é verdade? Nós vivemos em um país cristianizado, onde a maioria das pessoas estão dentro da religião chamada cristã, onde qualquer pessoa que tem um pouco de religião, qualquer pessoa que frequente a igreja de vez em quando, no batismo, na crisma ou no casamento de alguém, é considerado um cristão, ou que frequente uma igreja de vez em quando, é considerado um evangélico. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, tem uma Bíblia aberta em casa no Salmo de número 23, é aceito hoje em dia como um evangélico ou como um cristão em nossa pátria. E o meu temor, meus queridos amigos, é que muitas pessoas irão um dia chegar às portas do céu simplesmente para serem rejeitados por Deus e banidos para a condenação eterna, porque, embora eram pessoas religiosas, embora tinham um nível aceitável de moralidade, na verdade não eram pessoas convertidas. Assim, nós precisamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, com regularidade, para aprender aqui nela qual é o padrão
Qual é o padrão estabelecido por Deus e o critério dado por Deus para uma pessoa ser um cristão, para uma pessoa ser aceita como verdadeiro filho de Deus e não ser barrado nas portas dos céus e banido da presença de Deus? Acompanhe comigo este capítulo de número 10, porque nós veremos aqui que tipo de pessoa, para que tipo de pessoa essa mensagem do Evangelho foi enviada, essa mensagem de salvação foi dirigida. Quem é essa pessoa, Cornélio, que precisava muito ser salvo? Veja o versículo de número 1 do capítulo de número 10, eu lerei até o versículo de número 3. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele. Ele dizia: Cornélio. Os próximos versículos é o que o anjo estará dizendo a este homem. Observe comigo as credenciais deste homem, a quem um anjo foi enviado dizendo: chama a Pedro, que te dirá palavras pelas quais possa ser salva. Ele tem muitas credenciais e méritos elogiáveis, na verdade, aqui. Primeiro, observe o versículo 1. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Era um homem de destaque. Um centurião era um soldado romano que conduzia uma centúria, um agrupamento militar de 100 soldados capazes. E esses agrupamentos eram normalmente a guarda real, os fuzileiros navais do Império Romano. Era um homem de destaque, a confiança do imperador romano, que tinha sido destacado naquela legião. Nós não sabemos qual era, provavelmente a 10ª legião tinha sido enviado para Israel, para a proteção do império ali. E esse era um homem de destaque em sua sociedade romana, e nós veremos que ele era de destaque também entre os judeus. Ele era um homem de destaque, piedoso, e essa é a primeira palavra que se destaca aqui no versículo de número 2. Ele era um romano que morava em Cesareia, centurião da corte chamada Italiana, e observe agora, ele era um homem piedoso. Esse é o primeiro elemento desse seu maravilhoso currículo. Ele era uma pessoa devota, isto é, piedoso. Ele era alguém que nós podemos dizer que levava a sério a sua religião. Ele não era como muitos brasileiros, que só vai na igreja no batismo e na extrema unção de alguém. Ele era alguém que levava a sua religião a sério. Ele era um homem piedoso. O que significa dizer, meu querido amigo, em outras palavras, que ele levava muito a sério a religião que ele seguia. Se ele era um indivíduo, por exemplo, que sabia da religião que ele deveria ler a Bíblia, então ele garantiria que a cada dia ele leria a Bíblia e conheceria mais a fundo, um pouco mais a cada dia da Bíblia. Se ele soubesse que a religião pedia a ele que ele deveria orar ao acordar, ao se levantar, ao dormir, você pode ter certeza que ele iria orar nessas ocasiões. Se ele era um indivíduo que saberia, ou que soubesse, que ele deveria ir à igreja, então quando chegasse a ocasião de ir à igreja, nós vemos que toda a sua família, para dentro do carro, para a igreja, nós iremos agora. Ele estaria ali na igreja com toda a sua família, sentado nas primeiras cadeiras, atento à mensagem na igreja. Ele era um homem devoto, um homem piedoso. Ele era um indivíduo que, quando ele soubesse que essa é a maneira que a Bíblia diz, ou o livro da minha religião diz que eu devo me vestir, essa é a maneira como eu vou me vestir, essa será a maneira como eu vou me portar. Se lhe é dito que ele se deve alimentar por essa dieta religiosa, ele garantiria que o seu alimento sobre a sua mesa seguisse aquela dieta religiosa. Tudo que lhe é ensinado, como sendo uma exigência religiosa pesando sobre ele, ele irá fazer. E ele irá se esforçar para fazer isso com sinceridade e cada vez melhor, porque ele era um homem piedoso, ele era um homem devoto. E se você acontecesse de ser um vizinho deste homem, ou um amigo de trabalho dele, ou um parente, alguém vivendo com ele, na família, no lar, uma coisa você diria sobre este homem. E esta é a frase: esta é uma pessoa que leva a sério a sua religião. Ele crê que estas regras, que estas leis devem ser levadas a sério, e ele cumpre o que ele crê. E esse é Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, um homem devoto. Mas não para por aqui. Cornélio era um homem romano. Ele não era um judeu, ele estava em Israel, mas ele era um romano que havia abraçado o judaísmo, a religião de Israel. De modo que quando nos é dito no versículo 2 que ele era um homem devoto ou piedoso, isso não significa que ele era devoto de um deus romano ou grego, de Júpiter, ou de Mercúrio, ou do imperador romano, mas ele era um homem piedoso e devoto a Jeová, o Deus verdadeiro da palavra de Deus. Assim era Cornélio, um Deus devoto ao Deus verdadeiro. E assim, um judeu que havia abraçado a religião verdadeira de Israel
e se identificado com o povo de Deus, e que ia junto com o povo de Deus à sinagoga, ao templo adorar, e você poderia ter certeza que ali no templo em Jerusalém, naquele alpendre muito grande chamado a Corte dos Gentios, lá ele estaria no dia do sacrifício junto com a sua família, adorando ao Senhor com o povo de Israel, porque ele era um homem devoto a Jeová e ele conhecia as leis de Deus. E quando nos é dito, queridos, que ele é um temente a Deus, é exatamente isso que significa. E provavelmente ele tinha uma grande família, e nós lemos que não só ele, como toda a sua família, era temente a Deus. Se você pensar sobre este homem de status, família que não é apenas a esposa e os filhos, mas todos os servos da sua casa, aqueles que estavam sob o seu cuidado, você pode ter certeza que era uma grande família e um grande número de pessoas a que ele tinha ensinado a lei de Deus, a que ele trazia consigo para as reuniões na sinagoga e para o templo, porque ele é um homem devoto, um homem temente a Deus. E a sua fé não era só a fé dele, mas de toda a sua família. E nós lemos isso neste versículo. Ele ensinou todos de sua casa a respeito de Jeová. E quando chegasse a hora de ir para a igreja adorar a Deus, ou para ir à sinagoga, ouvir a lei sendo proclamada e ouvir as orações, ali ele estaria com a sua família. E não termina aí não, observe as credenciais deste homem. Nós lemos que ele era um homem também muito generoso. Ele era piedoso, ele era temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. E aqui está um homem de grande coração, que da sua própria remuneração, do seu soldo, ele usaria para suprir as necessidades urgentes e vitais daquelas pessoas que ele encontrasse no caminho e estivesse vivendo dentro do seu círculo de influência. As pessoas o conheciam como um homem de coração, como um homem misericordioso, tanto na cidade de Cesareia, como nós vemos em outras partes de Israel. Assim era Cornélio, um homem bondoso, um homem misericordioso, um homem que de contínuo fazia ofertas ao povo. E ele não era mesquinho com os seus bens. Ele não era um homem de mão fechada, difícil para abrir a mão, para viver suntuosamente como romano na sua casa e não se importar com as pessoas em sua volta e conseguir comer do bem e do melhor enquanto observava pessoas que não tinham o que comer. Esse não era Cornélio. Esse era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que de coração fazia suas ofertas, um homem realmente generoso. Mas há ainda uma coisa sobre ele, e nós lemos aqui, ele não era do tipo, Deus lá, eu cá, minha religião, Deus está para lá, quando eu precisar eu busco. Não, nós lemos que de contínuo ele orava a Deus, regularmente, a cada dia, certamente. Ouça agora Cornélio falando. Versículo de número 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Você percebe? Este é um homem de oração. Este é um homem que fechava a sua porta sozinho em seu quarto, que tomava tempo e que iria orar ao seu Deus da sua maneira ele orava. Ele era um homem piedoso, ele era um homem generoso, ele era um homem que temia o Deus de Israel, e nós lemos isso a respeito disso. Não era um indivíduo como muitos por aí, mas era um indivíduo que realmente levava a sério a sua religião, que tirava tempo para a sua religiosidade, se ajoelhava e orava ao Senhor, ao ponto, observe você, que as suas próprias orações, nos diz a palavra de Deus, isto é verdade, eram ouvidas e recebidas por Deus como orações sinceras, e a sua esmola era levada por Deus em consideração diante de Deus. E é isso que nós lemos aqui, sua generosidade foi de fato de coração, e ela foi aceita por Deus como um ato de amor ao próximo. Mas ainda assim, o que o anjo lhe diz? Capítulo de número 11, veja agora o versículo de número 13 a 14. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Queridos amigos, Cornélio, com toda a sua religiosidade, Cornélio, com todas as suas boas obras e as suas orações, com toda a sua devoção religiosa, com toda a sua crença em Deus, com toda a sua generosidade e todas as suas orações regulares, que ainda assim era ouvida por Deus, ao ponto de que Deus levou em consideração, ele teve que ouvir essas palavras de um homem enviado por um anjo à sua presença, dizendo: Cornélio, você ainda está no caminho para o inferno, e você necessita nascer de novo, e você precisa ser salvo. Chame a Pedro.
que pregue a você o evangelho da graça redentora, para que você conheça perdão e vida eterna. E é basicamente isso que o anjo está dizendo a ele. Bem, você pode debater comigo, debater com um homem, mas você não pode debater com um anjo enviado por Deus que disse essas coisas a ele. Para te dizer, amigo, sinto muito, a menos que você se arrependa, a menos que você busque o Salvador, você continua condenado e você continua naquele mesmo caminho para o inferno e para a condenação eterna. Porque como todo homem, toda mulher que nasceu no mundo um dia, Cornélio também nasceu um pecador e viveu toda a sua vida como um pecador, e nem 1 milhão de sacrifícios sobre o altar no templo, e nem boas obras e toda a caridade e toda a boa vontade, toda a sinceridade da religião, nem todos os bons sentimentos podem de alguma maneira remover o pecado e a mancha do pecado na alma de uma pessoa. É necessário, diz a palavra de Deus, arrependimento e fé no Salvador que Deus enviou a este mundo. Envia homens a Jope e manda chamar a Pedro, o qual te dirá palavras com que te salve tu e toda a tua casa. E amigos, é muito importante conhecer um texto como esse aqui incrustado na palavra de Deus, porque é um daqueles textos que foi colocado aqui por Deus, que conhece todo o coração, para nos ajudar a fazer um autoexame. É meu cristianismo mais do que eu acabei de ver e ler aqui na vida de Cornélio? É o meu cristianismo mais do que uma religião levada a sério? É o meu cristianismo mais do que reverência por Deus e frequência aos cultos na casa de Deus? Sim, pode ser reverência genuína e cantar louvores com coração. É a minha religião mais do que uma sincera reverência por meu Deus. Pode ser que o cristianismo de alguém aqui nesta igreja, nesta noite, seja ser generoso. E esse é o seu cristianismo. Você aprendeu assim, você cresceu assim, você teve pais que lhe ensinou a ser uma pessoa generosa. Compaixão, caridade faz parte da sua vida desde a infância. Ou você adquiriu bens e você sentiu uma natural inclinação a ajudar as pessoas que passaram por dificuldades como você. Talvez o seu cristianismo seja generosidade. Ou talvez você seja uma pessoa que ore regularmente. E você ore com sentimento e você jejua. E você faz isso porque você deseja fazer voluntariamente. E não somente por você, mas você pede também pelos outros. Você ora de manhã quando acorda. Você garante que você irá recordar de orar ao Senhor uma oração ao final do dia. E você faz isso por própria vontade, não porque você espera algum olhar, alguma aprovação de um amigo, de um irmão, de um marido, de uma esposa cristã. Mas o que esse texto está nos ensinando aqui nesta noite é que se isso é tudo que você pode dizer sobre o seu cristianismo, é possível, meu querido amigo, que você ainda esteja nesta noite no caminho que te conduzirá ao inferno e às chamas eternas. Apesar do fato de você frequentar uma igreja, apesar do fato de você orar todos os dias, apesar do fato de você tirar o teu pé do caminho mau e se desviar da roda dos escarnecedores, apesar de você cantar louvores a Deus e dizer amém, glória a Deus ao final das orações ou durante os cânticos, e ainda assim está no caminho para o inferno. E o que torna isso fatal, e o que torna isso trágico, é que quando você ouve uma frase como essa dizendo, nesta noite, você precisa ser salvo, você diz, ai, deve ser a prostituta no prostíbulo, deve ser o bêbado próximo da minha casa, deve ser o ladrão na prisão. Você precisa ser salvo. Não sou eu, é uma outra pessoa, deve ser um criminoso no presídio. Não sou eu, olha as minhas credenciais, olha para mim, essa mensagem não pode ser para mim. É claro que é para outra pessoa. E é isso que torna a situação mais trágica. Até que seja muito tarde e você abra os seus olhos na presença do teu Criador, simplesmente para ouvir estas palavras: nunca te conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo inferno, preparado por Deus para os seus anjos e para estes malignos que rejeitaram o evangelho da graça redentora. É claro que essa mensagem de arrependimento é para uma outra pessoa.
O caso de Cornélio aqui é uma oportunidade que Deus me dá, que Deus te dá nesta noite, para um autoexame, meu querido amigo. Você percebe a graça de Deus, que colocou todas estas coisas no Santo Evangelho, nos dando tempo, vida e oportunidade para a conversão, para a fé e o arrependimento no Senhor. E com toda a honestidade dizer de que lado eu estou, nesta noite, no que se refere à eternidade da minha alma. Eu já fui salvo, eu já encarei os meus pecados, eu já abri o livro da vida dentro de mim, vi o estado da minha alma, eu já reconheci a minha necessidade de perdão e de um verdadeiro arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos, uma das razões que este autoexame é algo muito difícil de acontecer, às vezes uma vez na vida de uma pessoa, é porque a igreja moderna se afastou muito da palavra de Deus e criou e desenvolveu métodos humanos pelos quais as pessoas imaginam que se tornaram cristãs. E as pessoas que passam por esses métodos são levadas, após passar por esses métodos, a imaginar que se tornaram cristãos, porque passaram por uma espécie de um mini rito de passagem por métodos inventados por homens, métodos que não podem em qualquer lugar da palavra de Deus serem encontrados. Um desses métodos é chamado a vir à frente, apelo a vir ao altar ou chamado a levantar a mão. Você deseja ser salvo aqui nesta noite? Levante a mão e venha à frente, eu irei orar por você. E a pessoa vem à frente, ele é dita: repita esta oração agora comigo, e conforme você repetir, creia. E ela repete esta oração, e depois que ela termina esta oração, lhe é dito: e agora você é um crente, glória a Deus, você foi salvo, você repetiu a oração do perdido pecador, você aceitou Jesus Cristo em tua vida, e logo você deve ser batizado. E as pessoas vêm à frente, e elas nunca foram ao Senhor Jesus Cristo como pecadores arrependidos. Elas nunca encararam os seus pecados, elas nunca abriram o livro da vida, elas nunca se envergonharam por serem pecadores diante de um Deus salvo. E você ouve isso nos rádios, você vê isso na televisão, você lê isso em panfletos. Repita comigo esta oração: levante a sua mão, venha aqui na frente, eu orarei por você, e você será uma nova criatura. E o resultado trágico disso é que as pessoas dizem: eu sou um cristão, eu levantei a minha mão um dia e eu fui batizado, tudo que eu preciso fazer agora é assimilar a religião cristã e colaborar o quanto eu puder e ser uma boa pessoa. E eu também, obviamente, devo orar porque eu não orava antes. Eu devo procurar saber se jejum é importante e tentar fazer estas coisas e mudar o meu armário, meu guarda-roupa, e eu preciso logo ser batizado, que já está chegando a minha vez. Aqui é uma transformação exterior, uma assimilação de padrões religiosos cristãos, quando o coração da questão nunca foi tocado. E as pessoas se transformam em bons religiosos, em sinceros religiosos, mas continuam perdidas e continuam não salvas. O que estava faltando na vida de Cornélio? Veja, se Cornélio tivesse morrido antes do capítulo número 10, com toda a sua devoção, com toda a sua generosidade, com toda a sua sinceridade, as suas orações e a sua frequência à igreja, ele teria seguido para a condenação, diz a palavra de Deus. E é por isso que a mensagem que ele recebeu foi esta: chama Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais você pode ser salvo. Ele teria partido para a condenação eterna, ele teria sido condenado nas chamas eternas. Mas por quê? Por que nós vemos esse critério, este currículo, essa credencial? Bem, nós precisamos fazer uma pergunta a Cornélio. Cornélio, se eu chegar na porta do céu, nos portões eternais de Deus, e Deus, santo e glorioso Senhor, através de um anjo, lhe parasse ali no portão eterno e lhe perguntasse: Cornélio, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia ao anjo, Cornélio? Bem, sabe o que Cornélio diria? Ele diria o seguinte: houve um tempo em que eu era politeísta.
Houve um tempo em que eu era adorador de ídolos romanos, gregos, egípcios. Eu dobrava o meu joelho, acendia incensos aos deuses romanos, os carregava em pequenas imagens no meu bolso, para onde quer que eu fosse, no combate, em todo lugar. Mas eu comecei a me misturar com o povo de Deus, e eu ouvi a respeito de Jeová, o Deus de Israel, e as grandes coisas que ele fez na história por esse povo, e eu percebi que este Deus era o Deus verdadeiro. Sendo assim, eu dediquei a minha vida e a minha família a reverenciar e a seguir os caminhos deste Deus. E tudo que eu aprendi naquele livro da lei que eu deveria fazer, eu fiz. Eu levei a minha religião a sério, e eu orei de manhã, e eu orei à noite, eu ofereci sacrifícios e eu dei esmolas. Certamente Deus deve me aceitar no céu, certamente Ele deve me receber. E foi isso, seria isso que ele diria, aquele anjo. O que estaria faltando nessa resposta de Cornélio? Estaria faltando isso, meu querido amigo, a essência mais básica da mensagem do Evangelho. Estaria faltando Jesus Cristo nesta história. Jesus Cristo foi completamente deixado de fora de sua resposta. O Salvador. Em outras palavras, essa é uma religião de obras. Esta é uma religião baseada em esforço pessoal e em sinceridade religiosa. Eu estou me esforçando o máximo. Eu estou fazendo o que eu posso. Eu faço o meu melhor. Olha as minhas credenciais. Eu fui batizado aos 14 anos de idade. Foi por vontade própria, voluntária. Ninguém me forçou. Eu escolhi ser batizado e eu fui batizado. Ninguém me obrigou. Eu fui à frente porque eu desejei ouvir, abraçar aquela mensagem positiva. E eu cantei no coral, sabe? E eu cantei na equipe de louvor. E eu limpei a igreja. E eu fiz tudo o que eu pude. E eu fui ao seminário da igreja. E eu aprendi tantas coisas. E eu mesmo cheguei algumas vezes a ensinar na minha igreja, na classe dos novos convertidos e recém-chegados. Veja as minhas credenciais. E amigos, este é o caminho errado no que se refere à salvação da alma, porque esse não é o caminho que Deus abriu para o céu. No que se refere à salvação, a única resposta que nós podemos dar é esta: a minha alma está manchada de pecado e corrupção, pois em mim não há justiça, santidade ou retidão. Minha origem reconheço, pecador, bem sei nasci. Da maldade procedente o seu fardo já senti. Vem Jesus e santifica este pobre pecador. Dá-me a graça de sentir-me amparado em teu amor. O teu sangue precioso derramado sobre a cruz me redime do pecado, ó meu Deus, ó meu Jesus. E essa é a maneira pela qual você é salvo. E essa é a maneira pela qual você entra no céu. Você vem a Jesus Cristo com os teus pecados em tuas mãos e em teu coração, e você confessa a Ele: Senhor, eu sou um pecador. Todo o meu currículo, todos os meus bons sentimentos de nada valeram, não posso comprar a minha salvação. Eu venho como estou, aceita um pecador. Você crê no que Ele diz, você vem a Ele como um pecador, você confessa o seu pecado, você se entrega, o que significa dizer você depende daquilo que Jesus Cristo fez, e você pode ter certeza que esta foi a mensagem que Pedro levou a Cornélio aqui no capítulo 10. Queridos amigos, salvação é uma resposta em arrependimento. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que vem a nós como um chamado ao arrependimento. Ela não é apenas uma informação, ela é um chamado ao arrependimento. E salvação é uma resposta à mensagem de arrependimento e fé. A mensagem de que Jesus Cristo pagou no lugar de pecadores, naquele Calvário, naquela cruz, naquele dia, milhões e milhões de homens e mulheres que seriam salvos e resgatados das chamas eternas, olhando para Ele hoje pela fé, o contemplando, vendo ali, entendendo o meu pecado sobre Ele, vindo a Ele, clamando por vida e salvação e dizendo: leva também toda a minha iniquidade e paga em meu lugar, e o meu inferno leva em meu lugar, para que eu tenha vida e salvação, e eu seja liberto do domínio do pecado e de uma condenação certa e garantida, porque eu sou um pecador, Senhor. Eu venho a Ele como um pecador necessitado. Eu não trago nada de méritos em minhas mãos. Eu não trago meu batismo. Eu não trago a minha conversão suposta de levantar a mão. Eu não aponto para nada. Eu venho como eu estou, eu trago um genuíno arrependimento, e eu reconheço que, embora
com toda a minha caridade, as boas ações, os meus talentos religiosos, no louvor ou o que quer que seja, eu estou no caminho para o inferno, a menos que Jesus me resgate, a menos que Ele me converta. Salvação é vir nessa fé, nesse arrependimento, a Jesus Cristo, Senhor. Assim que nós somos salvos, é assim que nós somos aceitos, é desta maneira que nós somos perdoados. Este é o mérito que Deus recebe, o de Jesus Cristo, seu Filho. E se nós estamos em Jesus, nós estamos no mérito de Jesus e já passamos da morte para a vida. Salvação é por meio dele, em arrependimento e fé. E como esta salvação, querido, com esta salvação vem uma grande transformação de vida, uma transformação por dentro, um novo caráter, uma nova alegria, uma verdadeira certeza de paz. A grande e vital pergunta que eu preciso fazer nesta noite é a seguinte: em tua vida houve um momento, houve um tempo, quando você percebeu que com todas as tuas credenciais religiosas e a tua sinceridade, você ainda era uma vítima do pecado e um destinado ao inferno? E percebendo isso, você confiou na obra completa do Senhor Jesus Cristo, que significa dizer na sua vida perfeita por tua vida imperfeita, no pago naquela cruz, pelo inferno que você deve sofrer um dia. Você confiou a Cristo por você, você veio a Ele, você dobrou o joelho diante do Salvador, você clamou por vida e perdão, ou você apenas veio à frente, querido amigo, de modo que se você for perguntado então na porta do céu, assim por dizer, por que eu deveria te permitir entrar no meu céu, a sua resposta de coração então, e de experiência então será: achei a fonte carmesim, que meu Jesus abriu, na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu criei, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz, para me salvar, castigo padeceu. Na cruz, meu Cristo já pagou o mal que cometi, pela morte que passou, a vida eu consegui. Assim pois fez-me com amor andar no trilho seu na minha vida, confio sempre com fervor em quem por mim morreu. E essa é a resposta que você daria. Você pode afirmar isso nesta noite. Não a sua participação na igreja, não a sua respeitabilidade, não os seus dons e talentos e a sua colaboração para a sociedade neste país. Jesus, e Ele somente. Ele morreu em meu lugar. Eu ouvi o seu chamado um dia. Eu vi o meu pecado e o meu estado. Eu clamei a Ele na minha condição, da minha maneira, de todo o coração. Eu entreguei a Ele os meus pecados e a minha vida. Foi essa a mensagem que Pedro pregou a Cornélio. Eu te pergunto, você reivindica nesta noite ser um cristão, ser um crente, um evangélico? Você já respondeu a esta mensagem? Você pode testemunhar de um momento em tua vida em que isso aconteceu e Ele mudou a minha vida, e você confiou nele e Ele te salvou. E eu busquei não para ganhar pontos com Ele, mas como um pecador sujo, para ser lavado na fonte carmesim. E essa é a linha que separa um verdadeiro salvo de não salvo. Não se ele está na rua dormindo sobre o vômito. Não, meus queridos amigos, pode estar dentro da igreja, não salvo, não transformado. Se você é apenas um Cornélio do século 21, você precisa responder esta mensagem de salvação. E se você está sentado aqui nesta noite, o Espírito de Deus, pela palavra, porque este é o método dele, está falando com a tua alma e a tua consciência. Meu querido amigo, não resista ao Espírito Santo de Deus, porque não há um outro método amanhã em onde encontrar salvação. Não há um outro meio, um outro método de ser salvo. Ore a Deus de onde você está, o Senhor, nesta noite. E não descanse ou dê descanso à tua mente e ao teu coração, até que você receba uma resposta de paz e uma resposta de salvação. E você saberá, e você estará seguro, diz a palavra de Deus. Rogue ao Senhor Jesus Cristo, até que Ele te salve, até que você possa dizer: nada em minhas mãos eu trago, confiando somente em Cristo Jesus, porque um dia Ele me salvou, porque um dia eu vim a Ele, porque um dia Ele me transformou, e hoje eu sei que eu passei da morte para a vida. Ele morreu por mim, Ele me salvou. Vamos orar, gente.